Bom, eu estou com o Dr. Daniel Freitas e hoje nós vamos falar de um assunto que é muito gostoso, que é relacionamento conjugal, que é um relacionamento que começa gostoso, mas conforme vai passando o tempo, doutor, ele parece que vai se perdendo. Não é isso? Acontece muito por aí, Silmar. Na verdade, esse começar gostoso é num tempo de namoro, num tempo de paixão. A gente não pode perder de vista que quando você está apaixonada, você não vê defeito no outro. Você vê apenas o lado bom, o lado bonito, o lado agradável. Depois que o tempo vai passando, né? Você chega a se casar, conviver, dormir na mesma cama, viver no mesmo teto, daí você começa a ver a pessoa por inteiro. Então vem à tona o lado ruim da pessoa também. E todos nós temos bondade e maldade, Silmar. E só que a gente nasce com os dois lados. Sim, com os dois lados. Só que na época de namoro, etc., você fica mais ligado no lado bom da pessoa. E é bem a projeção que a gente fala, né? Quando você está apaixonada, você projeta só o seu lado bom para a pessoa. Mais tarde, o dia que você está irritada, vem o teu lado ruim em ação. Será que nessa fase, assim, você começa a idealizar uma pessoa que você quer e na paixão você enxerga essa pessoa que você imaginou? Exatamente. Aí, com o tempo, você vai ver que aquilo que você sonhou não é realidade. Exatamente, colocou bem, Silmar. Você idealiza, está no mundo das ideias, não é real. Quando você vê a realidade, você percebe que não é bem aquilo que você tinha idealizado. E aí você cai por terra, né? Você leva um choque, você leva um susto. Se bem que você também, o outro te idealizava. Sabe? E quando você chega a se mostrar como você é, um dia que você está na TPM, não é isso? A mulher tem muito disso. Tem mais esse detalhe da mulher ainda. Então, você tem que ter tolerância, saber tolerar o outro. Agora é diferente, como eu dizia, quando você está apenas namorando, está se encontrando, é uma coisa. Mas quando você está convivendo, você precisa se relacionar com a pessoa por inteiro. Aí começam os problemas, né? Começam os choques, começam as discussões, né? E muita coisa abala. É aquela velha história. É claro que um casal precisa ter uma vida sexual muito ativa, é muito importante, principalmente sendo mais jovem. Mas acontece que quando ele tem muito entrevero durante o dia, tem muita briga, muita confusão, chega na hora da relação sexual, você está abalada. E o relacionamento sexual, ele é muito importante no relacionamento conjugal. Puxa. Só que a gente percebe que hoje em dia, a gente já vinha conversando isso. Vamos sentar, professor? Vamos sentar. A gente estava falando que hoje em dia, devido à mulher estar no mercado de trabalho, os dois trabalhando, eles vão chegar em casa cansados. Exato. Como que trabalha isso, doutor? Começa por aí. Essa questão é importante de se ter em consideração, Silmar. Há um século, ou menos de um século atrás, a mulher não trabalhava fora de casa. Você trabalhava muito em casa, né? Ela educava os filhos, tudo. Então, mas financeiramente ela era dependente do homem. Consequentemente, ela tolerava todo tipo de desaforo. A maioria dos homens que tinham posses tinha amante fora de casa. A esposa era para reprodução, era para ser mãe dos seus filhos. Hoje mudou, a mulher está aqui trabalhando, né? Então ela tem independência financeira. Consequentemente, ela não tolera mais essa submissão em que a mãe dela ou a avó tolerava. Consequentemente, ela vai trabalhar fora de casa e tem independência financeira. Só que ainda estamos em fase de transição, Silmar, porque a grande parte, a grande maioria das mães continuam criando os filhos como antigamente. A menina nasce, já tem casinha para brincar, tem boneca, ela aprende a se relacionar, aprende a conviver com as demais pessoas. Instinto materno. Exatamente. Agora o homem não, o homem já nasce para aprender a lutar, para aprender a chutar a bola, lutar, ver luva de boxe. Exatamente, para caçar, sabe? Então ele não é para conversar, ele é para dar porrada mesmo, sabe? O machismo, né, impera bastante. E as mães continuam criando filho assim. O homem não pode chorar. Tá? Ainda tem isso, a grande parte das mães, Silmar. E você vê isso no seu consultório, quando você trata o trato casal muito casal. Ali? Então tem muito essa questão desse entreveiro. Consequentemente, na hora do relacionamento, a famosa DR, né, discutir a relação, é raro o homem que suporta. Por quê? Porque ele não sabe discutir relação. Ele não sabe debater, ele não sabe discutir. Ele sabe apenas agir. E ele manda e acabou. E não é mais assim, a mulher não está aceitando mais isso. Logo dessa confusão toda. E voltando à questão sexual, é isso. Para você ter uma boa horizontal, é necessário uma boa vertical primeiro, né? Sim. Então uma relação sexual que vai acontecer 11 horas, meia-noite, ela vai começar no café da manhã.
É com carinho que você troca de manhã, uma palavra gostosa, é um bilhete durante o dia que você deixou na roupa dele ou dela, na bolsa, um telefonema, uma mensagem. Hoje não dá mais tempo, você levanta, você tem que sair que loucura? trabalhar. Com isso, se a pessoa não tomar cuidado, não dá tempo e você se envolve no trabalho, quando chega à noite você está exausta. Logo, cadê a vida sexual? Você não tem mais pique para isso, você não tem mais vontade, perde até o desejo. Eu tenho casais jovens, jovens mesmo, menos de 30 anos, que já está com deficiência sexual no casamento. Nossa. Sabe, por isso, esse desgaste todo, o cara chega nervoso do trabalho, a mulher chega a fazer um carinho, sai daqui, sai, não sei o que, ela não enche o saco. Já, claro que ela se magoa, depois ele passa a raiva, vai procurar, ela está magoada, né? É diferente, né? A mulher, ela é mais emotiva, ela acho que se recupera mais. Quer dizer, se recupera menos, né? Por ela ser mais emotiva. O homem é mais racional. Em geral com algumas exceções, mas em geral é por aí. E com isso fica difícil o relacionamento, né? Não adianta, que o homem tem uma diferença grande na questão sexual, porque o homem, na verdade, quando ele tem desejo, quando ele tem uma ereção, ele quer ter a relação, acabou. A mulher não é por aí. A mulher precisa de um carinho anterior, precisa das preliminares. Ela vai receber esse homem, então ela precisa estar pronta para receber. Então aí que está o entreveiro. O homem já não tem paciência. Ele aprendeu a ter uma relação, já chegar, ele está ereto, etc., está com desejo, tem relação e acabou. E não é por aí que a mulher vai se satisfazer. Uma vez vai, duas vai, três já não suporta mais. Ela já não quer mais essa relação. E ela sendo independente... Claro, ela vai procurar outro. Vai procurar outro, e fica essa busca constante. Vai porque não tá difícil encontrar. É que o pessoal até brinca, né? Enquanto não acha o certo, vão treinando com o errado, né? E como que faz para achar, então, essa alma gêmea? Porque você falou muito da questão também da educação. Tem que mudar a base para um futuro aí ser melhor, né? Esses novos casais que vêm por aí, dependendo da educação que tiver, eles vão se adaptar melhor. Correto. Mas hoje, no momento, como que a gente vai fazer isso daí? Porque nós estamos exatamente, no meio de uma confusão. Por isso que é importante demais que o casal procure se conhecer. É importante você conhecer você mesmo, para daí você saber se relacionar com outra pessoa. Porque as pessoas não se conhecem, acham que se conhecem. E tem muitas pessoas que falam, não, eu sou assim, não vou mudar. Eu tenho pena dessa pessoa, eu tenho pena dessa pessoa. Porque ela vai se candidatar a uma solidão que ninguém suporta. A gente tem que procurar melhorar a todo dia. Poxa, eu estou aprendendo a todo dia, Silmar. O dia que eu parar de aprender, eu quero mais é morrer. Sabe? Eu quero aprender a todo dia. Não interessa a idade, o momento de vida. Então, é importante que o casal procure. Hoje já temos terapia para isso, né? Já temos profissionais que estudam para ajudar nesse relacionamento. Então, por isso que é aquela história, igual a medicina. A medicina, há um século atrás, se tinha tuberculose, você morria, né? Hoje não, hoje já tem remédio, tem tudo. Para relacionamento também já tem terapia. Já tem recursos profissionais suficientes para tentar fazer as pessoas se entenderem, se conhecer e conhecer ao outro também. E como fica o homem? Porque a mulher, ela acha que ela é muito mais fácil de se adaptar. Ela pegou sua independência, ela luta, ela trabalha e também ela é mãe, ela é dona de casa, ela faz todas as funções. O homem não, parece que o homem ele é mais quadradinho assim, né? Ele nasceu para ser provedor e tal. E ele está perdendo o espaço dele. Esse espaço não está existindo. Como que ele está conseguindo se encontrar? É bem o que você falou, está perdendo o espaço. A maioria dos homens está perdido nesse sentido, porque esse espaço exato está difícil. Ele está precisando aprender na marra a ser educador também. O que o homem quer realmente? Uma mulher antiga, a moda antiga, mas ele não sabe. Ele não sabe, ele quer uma moderna, mas tem dificuldade de conviver com a moderna. Ele quer a moderna, mas ele não aprendeu a conviver com ela, Silmar. Essa é a questão. Então ele fica perdido, sabe? Ele fica desestruturado. Que ele tem que aprender a educar os filhos juntamente com a esposa, sabe? Hoje não é a mãe que é educadora, é o casal de pais. Quando tem uma grávida em casa, no meu consultório, por exemplo, eu falo o casal de grávidos. Porque ele tem que participar da gestação desde o momento da concepção. Então, ele tem que, não é nele a gestação, não é na barriga dele, mas ele tem que estar presente, conversar com essa criança desde que ela foi concebida. Agora, então, essa concepção, que é novo, o pai, mas como assim? O pai dele nunca fez isso. É função da mãe. É função da mãe. E ele aprendeu a ser pai com o pai dele, né, Silmar? Então, por isso que essa geração agora está em transição.
tem que aprender, os homens vão ter que aprender que ele precisa se relacionar de uma maneira muito mais participativa. Teve uma marca de um produto... Sem perder aquela parte masculina do homem. Sem dúvida, nem a mulher feminina dela. Porque tem muita mulher que ela não é feminina, ela é feminista. Isso. Eu mando, e aqui em casa sou eu que faço, eu ganho mais e tal. E isso tira aquela parte que é do homem mesmo, que ele já nasce com esse instinto masculino de ser provedor e tal. Então acho que isso a gente não deve tirar. Silmar, essa é a questão. Será que ele nasce com isso ou ele foi educado para isso? Sabe? Essa que é a questão. Então, a gente já tem isso. Então, o homem tem que mandar tal. Então, tudo bem, mas aí volta no machismo. Ninguém tem que mandar em ninguém, Silmar. O casal tem que conversar, tem que dialogar, tem que equilibrar essa relação. Na verdade, nenhum dos dois. A mulher, e no nosso país, né, no nosso sistema de vida econômica capitalista, é bem o que você falou, quem ganha mais manda. Quem ganha mais manda. Eu tive um casal muito interessante. Ela mandava metade do ano, ele mandava metade do ano. Que tinha os aumentos salariais. Enquanto em setembro ele tinha aumento, ele mandava até março. Em março ela tinha aumento e ganhava mais do que ele. Então, ela que mandava na casa. Era uma coisa de rico quem estava por fora. Eles não viam isso, mas quem estava fora via. E ela passava a ser o galo da casa. Ela falou isso uma vez. O galo agora sou eu. Mas é horrível para a mulher, porque a mulher ela gosta de ser cuidada também. Pois é, não sei se a mulher atual todas estão gostando, você entende? Tem uma variação muito grande, ela está meio perdida também, nesse sentido. Que claro, você quer um homem que chegue, seja cavalheiro com você, abra a porta do carro, né? Puxa a cadeira para você sentar, isso é bonito. Bombom. E manda flores, bombons. O romantismo, isso não pode perder. Não deveria perder, né? Mas esses dias eu vi uma moça que ganhou um buquê de rosa e colocou do lado e continuou conversando, sabe? Pegou a rosa, enfiou em cima da mesa, nem deu bola para aquilo. Então o cara ficou chateado, né? Porque ele quis ser cavalheiro, né? Quis ser galante e não conseguiu. Porque algumas mulheres já não percebem mais isso, se masculinizaram, essa é a verdade. Então com isso, né? Porque é difícil mandar flor para homem, pode mandar flor para homem, mas não se manda, não é de praxe mandar flor para homem. Mas para mulher, né? Já é mais habitual fazer isso e muitas mulheres já desaprenderam porque talvez receber. Elas tenham imposto isso, né? Então, a cobrança. Porque uma coisa é fato, a mulher está fora de casa trabalhando, mas para ela se colocar juntamente do homem, ela tem que ser muito boa no que faz. Porque, em geral, o preconceito ainda existe. Então, ela tem que se esforçar demais. Muitas acabam se perdendo e se masculinizam. Se tornam muito masculinas e no sentido de ser quem dá a ordem, que toma as decisões. Tudo bem, não tem problema a mulher tomar decisão, desde que seja uma coisa bem equilibrada, né? E respeito, que é outra coisa, que respeito. No relacionamento conjugal é uma coisa fundamental, né? É a base, é o respeito pelo outro. Um casal, para existir, Silmar, ele precisa admirar, uma precisa admirar o outro. Acabou a admiração, acaba o tesão também, acaba tudo, a relação vai para o beleléu. Então, tendo respeito, você pode ter admiração pelo outro, você vai respeitar e o relacionamento pode acontecer realmente de maneira agradável. E as diferenças de temperamento? Aí é uma questão séria, porque por isso que eu dizia, quando você está namorando, você não chega a perceber isso direito. Você está idealizando o que você quer. Exatamente. Mas depois que você se casa, você vê que se você é organizado, tudo arrumadinho, o cara é bagunçado, lá tudo bagunçado, você se irrita com isso. Então por isso que essa famosa DR, né, discutir a relação, é uma coisa fundamental de acontecer. Agora tem que ver se o casal está pronto para isso, né? Como eu disse antes, o homem está pouco preparado para discutir a relação. Será que no namoro seria interessante já fazer essa terapia? Olha, já tenho casais fazendo isso, mas já tem, de namorados. Olha, perceberam alguma coisa diferente? Como é que é isso? Então procuraram já a terapia antes de se casar. Antes de passar a conviver na mesma casa, sabe? E alguns agora também, é muito comum os casais conviverem antes de casar, né? Fazer o test drive, como diz o outro, né? Mas eu não acho isso legal, porque você vai testar aqui, vai testar ali, porque nunca vai ser uma engrenagem ideal. Não é a tradicional, não é a tradicional. Não é a tradicional, porque eu acho assim que fica uma coisa muito... Você vai se desgastando, poxa, eu não acho ninguém, nunca dá certo. Mas você vai ter que ceder, ele vai ter que ceder, esse negócio vai ter que dar certo. Porque aí tem o seguinte, né, Silmar? Quando um casal se casa, tem uma coisa que ele esquece, que é o comprometimento. Essa palavra comprida, grande, é muito séria. Porque os casais já se casam pensando no divórcio. E aí fica aquela coisa complicada assim, eu tenho meu filho, aí separa, vai ter os filhos. Eu tenho meu filho, daí
me relaciono com outra pessoa, ele tem o filho dele, depois a gente casa e tem os nossos filhos. Isso. Eu acho que fica muito mais complicada a relação. Com certeza. A configuração familiar mudou bastante, seriamente. E tem exatamente como você colocou, tem vários tipos de famílias agora, sabe? E como é que você vai conviver com isso? Você vai dar atenção para o seu filho, ela vai dizer que você não dá para o dela, e vice-versa, né? E ter o filho do casal. Como é que fica essa história? Principalmente a questão financeira, né? Tudo isso. Eu quero comprar, de repente, um tênis de marca para o meu filho, daí, não, mas tem que comprar para o filho do outro também, senão vai achar porque é o filho do outro, não vai. É uma outra configuração familiar que está se apontando agora, né, Silmar? E por isso que, olha, nós temos que usar o que nós temos de melhor, que é a conversa, a palavra, a fala. Comunicação. A comunicação. Tem que aprender a se comunicar, senão a coisa não vai conseguir sair de bom termo. E se não está conseguindo, procure um profissional para fazer esse ajuste. Exato, não é exato. feio, isso não quer mostrar que a pessoa é fraca. Pelo contrário. Pelo contrário. Ela tem que ser assim, corajosa e querer. Corajosa e querer se conhecer. Exatamente. Nós temos um lado muito ruim, Silmar, e a gente tem medo da gente também. Inconscientemente, a gente não se olha muito no espelho. Não. A gente olha só para ali, escovar os dentes, pentear o cabelo, pronto. Mas a gente não se encara no espelho. São poucas pessoas que fazem isso. Exatamente. Porque tem coisas feias para serem descobertas e serem mexidas. E eu só vou poder melhorar, só vou poder mexer com o meu lado ruim quando descobri-lo. Enquanto eu não souber exatamente o que é, não tem como eu mexer nele, né, Silmar? É verdade. Continuo me iludindo. Que ótimo. Bom, pessoal, eu adorei esse bate-papo com o doutor, muito inteligente, assim, muito aberto, falando realmente do que está acontecendo, né? E quem nos assiste, não tenha medo, né, de procurar um profissional, de tentar melhorar, ter qualidade de vida, porque a gente passa muito rápido, a vida passa muito rápido, a gente só fica brigando e querendo ganhar e corre para lá e para cá e não aproveita o melhor que a vida tem. Exatamente. Né? Agora eu quero que o senhor deixe uma mensagem para quem está nos assistindo, para os casais que estão aí com problema, que procure o senhor também, né, para se resolver. As pessoas precisam ter mais coragem de se conhecer, sabe, ter coragem, porque é a partir daí que você vai poder se relacionar com o outro. Se você não se conhece, não sabe dos seus limites, não sabe das suas vantagens, das suas desvantagens, não tem como você negociar o relacionamento com o outro. Bem nesses termos que eu coloco. Daí você vai querer conhecer o outro de que jeito? Você não conhece a si mesmo. Então procure ajuda terapêutica se for necessário, né? Mas viva feliz. A vida é tão curta, sabe? Vale a pena ser feliz.